Amém? Vamos assentar, vamos ficar à vontade. Boa noite a todos. Estamos aí com o nosso culto de Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Você que está com a sua Bíblia, você pode pegar ali a sua Bíblia no livro de, em nome do Senhor Jesus, de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Coríntios capítulo 13, no versículo de número 11. Graças a Deus. Esse tempo atrás, faz um pouquinho de tempo isso, quando ocorreu, eu estava numa reunião pastoral, uma das últimas reuniões pastoral que a gente fez e teve ali presencial antes da pandemia. Eu estava com a minha filha e minha família lá na reunião pastoral. A gente estava tomando café, os pastores, o nosso líder estadual, o pastor Antônio, ele faz um café ali com os pastores ali antes da reunião. E a minha filha, ela veio e me abraçou, grudou na minha perna e me abraçou, papai. E o pastor que estava do meu lado falou assim: aproveita, pastor, enquanto você tem a sua filha perto de você, porque vai chegar uma fase da adolescência que eles não querem mais ouvir a gente. E aquilo entrou no meu coração, porque quantas vezes a gente deixa de desobedecer a Deus. A gente, quando é criança da fé, a gente acredita em tudo. Às vezes a gente acredita, ou seja, pratica, obedece, sem entender o porquê que aquilo está sendo estipulado, cobrado para a gente. Mas a gente faz o quê? A gente obedece, porque a gente é uma criança, né? Mas chega uma fase que a gente não quer mais obedecer a Deus, que eu considero a fase de menino. A palavra de Deus diz assim, ó, vou ler para o pastor aqui, diz assim, olha, Paulo fala, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Então a gente, quando é menino, aquela fase da adolescência, da rebeldia, fala assim, tem muita gente que está vivendo uma vida espiritual, a fase da rebeldia. Ele não quer dar ouvidos a Deus, mas precisamos amadurecer na nossa vida. A palavra de Deus diz, Paulo diz: quando eu era menino, eu andava como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do que? De menino. Então a gente às vezes tem muita coisa, tem muitas, vamos falar assim da linguagem popular, muitas meninices, molecagem. Por que, pastor? Meu irmão, a gente age como se estivesse competindo com todas as pessoas, agimos, sentimos inveja, desejamos o mal, se magoamos muito fácil. São coisas de menino. Deixamos de ouvir a palavra de Deus por desobediência. Temos uma tendência por aquilo que é contra a palavra do Senhor. Tem muito crente, irmão, que ele entra na igreja, não é assim, ele cresce, mas ele se torna um adolescente na fé, ele já não quer mais obedecer a Deus. Mas vai chegar uma fase que a gente não vai obedecer a Deus porque Deus mandou. Vai chegar uma fase que a gente vai ouvir a voz de Deus, quando é aquela fase que a gente para de ser menino. Vai chegar aquele tempo que a gente vai querer ouvir Deus e fazer a vontade dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e fugirá de quem? De vós. E o que eu estou te falando não é uma classe, não equivale à nossa idade. Isso eu estou falando do homem espiritual. Porque quando a gente desce as águas, a gente nasce de novo. Vamos beber na fé. E a gente acredita, é uma criança. E com o tempo a gente vai amadurecendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se tornar um adolescente que não obedece a palavra de Deus.
se tornamos, ou seja, invejosos, o acúmulo de malícia que vem sobre a nossa vida. E para isso precisamos amadurecer, precisamos largar das coisas de menino. Paulo fala: logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do quê? De menino. Amém? E para como pastor eu vou determinar que eu sou uma pessoa madura na fé ou eu não sou? Tudo vai determinar como você vai ouvir Deus. Deus quer falar com você. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são o quê? Escolhidos. Mas por que poucos são escolhidos? Poucos que dão ouvidos a quem? Deus. E Deus vai pedir, Deus vai falar, Deus vai usar o que Ele quiser para falar com você. Eu sei que Deus fala através da palavra, mas tem muita gente que não quer ouvir a palavra. Tem muita gente que está que nem o Jonas, na barriga da onde? Da baleia. Tem muita gente que é que nem o Balaão, que a mula precisou pregar para ele, precisou falar com ele. Deus usou a mula. Não se espante se quando você passar num pasto, um cavalo falar contigo. Pastor, Deus pode? Não, pastor, isso é antigamente, meu irmão. Deus não é limitado a tempo. Ele é o começo, o quê? O fim. Então para Ele todas as coisas são o quê? Possíveis. Deus usa o que Ele quiser para falar com você. E você, sendo sábio, tem que ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se hoje me ouvires, comerás o melhor desta terra. O problema é que muita gente não quer ouvir Deus. Vamos continuar? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Eu nem comecei a pregar ainda, né? Agora vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Talvez você estava, talvez você não estava no culto hoje, mas você está assistindo pelo Facebook, pela rede social, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, ouça a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas aqui, no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua o quê? Casa, e com ele serei, e ele comigo. Pastor, o que é isso? Meu irmão, não é aquela porta. Jesus não está batendo naquela porta física. A porta é espiritual da sua vida. A palavra de Deus diz que Ele está à porta batendo. E a gente só bate numa porta que está fechada. Ninguém bate numa porta que está o quê? Aberta. E quantos de nós estamos fechados para as coisas de Deus? Te escondemos numa carcaça mundana ou religiosa. Deixamos de ouvir a voz de quem? De Deus. Talvez você está comendo na mão de alguém. Pastor fulano falou algo, pastor tal. Meu irmão, você tem que ouvir Deus. Eu sei que Deus usa os seus profetas, os seus homens. Eu sei tudo disso. Mas tudo, meu irmão, quando Deus falar com você, você vai saber. Por isso você não pode, em nenhum momento, fechar a porta para Jesus. Quando Jesus mandava você fazer algo, quando Jesus mandava falar para você: se acalma, perdoa. Quando Jesus mandava você: ajuda o fulano, ajuda o Beltrano, faça isso, faça aquilo. Amém? Quando Ele mandava você fazer, faça. Ora pela fulana, ora pelo Beltrano. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando Ele pedir para você fazer, não endurece o seu coração. Abre a porta para Ele. Tem gente, irmão, que passa a vida inteira com mágoa. Porque o fulano fez mal para isso, mal para aquilo. Não, para com isso. Abre a porta do seu coração. Tira essa sujeira que está dentro de você. Isso não vai levar você a lugar nenhum.
A palavra de Deus, ela diz, meu irmão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e abrir a porta, claro. Eu entrarei em sua casa, serei. Essa parte de CA significa intimidade, relacionamento, que só entra dentro da sua casa para comer um alimento quem já é íntimo com você. Você não vai convidar um estranho para ir na tua casa, quem você não conhece. Então ali está a parte de relacionamento, meu irmão. E a palavra de Deus diz que só abre a porta quem ouve a voz dele. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas de maneira alguma ouvirá a voz do estranho. Amém? Quantas vezes Jesus falou assim: quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, hoje nós não podemos mais endurecer o nosso coração. Até quando vamos andar na meninice, na molecagem? Até quando, meu irmão, a gente vai ainda abrir porta? Eu não digo que eu sou a perfeição, porque ainda eu estou tirando as coisas de menino da minha vida. Amém? Lembrando bem que isso não vale a tua idade, isso que vale o seu ser espiritual, em nome de quem? De Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que ouvir a voz do Senhor todo tempo, abrir a porta para Jesus, fazer o que Jesus está pedindo para a gente fazer. A gente perde tempo com coisas, meu irmão, que não vai trazer edificação nenhuma. A gente gasta tempo com coisas que não vai trazer efeito, talvez com coisas que os homens nos mandam, mas aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Não estou falando que você tem que ser rebelde à autoridade, mas aquilo que Deus tem pedido para você fazer. A palavra de Deus, ela diz, meus irmãos, em nome de Jesus, você tem que prestar atenção nisso, no versículo 21, aí o Espírito Santo diz assim: e ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu irmão, Jesus fala: ao que vencer, porque não é fácil você parar de ouvir certas vozes, parar de ouvir o diabo, parar de ouvir o seu eu interior, o homem interior, a sua carne, para ouvir aquilo que Deus tem pedido para você, porque Deus vai pedir aquilo que você tem que fazer. Eu vejo muita gente falando demais e pouco fazendo, e vejo gente que fala pouco e faz muito. E muitas das vezes, irmão, tem gente que fala certas coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Vivemos em épocas difíceis, sabemos que a pandemia por aí, o coronavírus e por aí vai, todo mundo está sovado, cansado de vir sobre esse assunto. E tem muito profeta, tem muita gente pregando, falando: vai acontecer uma coisa muito boa no nosso país. E tem muita gente falando: vai acontecer uma coisa muito ruim. Mas por que estão tão preocupada com o futuro? Se o nosso futuro está na mão de quem? De Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, pode ter certeza. A palavra de Deus diz: se hoje me ouvirdes, comerás o melhor desta. Está no nosso futuro. As bênçãos do Senhor virão e te alcançar. Ouve a voz do Senhor teu Deus. Abre a porta. Ao que vencer, palavra, ao que vencer, Deus vai conceder que assente no trono, ou seja, autoridade. E aí ele termina a frase que eu gosto muito. Ele diz aqui no versículo 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? Às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Ouça Deus quando Ele fala no seu coração, quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está nos cultos, quando você está louvando, quando você está no seu trabalho, fazendo as coisas mais inusitadas, dirigindo, talvez as irmãs estão ali limpando a casa, lavando roupa, limpando a cozinha, os irmãos estão lá no trabalho, trabalhando, dirigindo, no trânsito, independentemente, Deus vai falar com você. Amém? Ele fala. Deus fala.
mais do que você tem percebido. Ele fala mais, ou seja, a voz de Deus ela é audível como a minha voz que está ouvindo aqui agora. Por isso presta atenção naquilo que Deus tem falado. Faça o que Deus tem mandado, que Ele está te mandando. Não pergunte por quê. Faça. Confia no Senhor, tenha fé em Deus. Confia no Senhor de todo o seu quê? Coração. Confia. Amém? Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, toca no coração desta pessoa que está em casa. Talvez ela está ali desanimada, para baixo, triste. Talvez ela anda fugindo do Senhor. Talvez ela tenha medo que o Senhor venha falar, porque ela está alienada com aquilo que ela tem feito. Mas nós sabemos que aquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer é aquilo que trará grande bênção para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Repreendo agora todo o mal, meu Pai. Todo espírito que está cegando o entendimento desta pessoa. Que Deus abençoe a vida dela de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. E você acredita, amém? Assim seja. Vamos aplaudir Deus para Deus. Graças a Deus.